Imagine um mundo onde a voz humana não podia cruzar cidades, estados ou oceanos. Um mundo onde a distância ditava o isolamento e notícias levavam dias, semanas, até meses para chegar. Nenhuma mensagem instantânea, nenhuma chamada rápida para amenizar a saudade ou resolver uma urgência. Era um mundo silenciado pela geografia. Um mundo que, de repente, ganhou uma voz. Como uma invenção tão simples, um aparelho que imitava o ouvido humano, pôde mudar tudo? Quais os segredos por trás de sua criação e as disputas que moldaram seu nascimento? Nossa jornada começa no século XIX, uma era de efervescência científica e tecnológica, onde mentes brilhantes competiam para desvendar os mistérios da eletricidade e suas aplicações. É nesse cenário que surge Alexander Graham Bell, um professor e inventor escocês-canadense fascinado pela transmissão do som. Bell, que trabalhava com educação de surdos, compreendia profundamente a complexidade da fala e a necessidade de comunicação. Ele não estava sozinho nessa corrida. Nos bastidores, outros gigantes da invenção, como Elisha Gray e até mesmo Thomas Edison, estavam em busca de um método para transmitir a voz humana à distância. A disputa pela patente do telefone foi uma das mais acirradas e controversas da história, com acusações de roubo de ideias e corridas contra o relógio para registrar a inovação. A urgência era palpável e o prêmio imenso: a conexão de toda a humanidade. Em 10 de março de 1876, a história foi feita. Bell, em seu laboratório, derramou acidentalmente ácido em suas calças e, em um momento de desespero e gênio, proferiu as palavras que ecoariam pela eternidade. "Senhor Watson, venha cá. Quero vê-lo." Do outro lado da linha, no aparelho receptor, estava Thomas A. Watson, seu assistente leal. Watson ouviu claramente a voz de Bell, a primeira transmissão inteligível da fala humana por um fio elétrico. Não foi um alô como conhecemos hoje, mas foi o grito de nascimento de uma revolução. O impacto foi imediato e transformador, embora muitos ainda não compreendessem a magnitude do que havia acontecido. As primeiras demonstrações públicas do novo invento de Bell foram um misto de ceticismo e fascínio. Como poderia uma máquina transmitir a voz? Alguns consideravam mágica, outros pura charlatanice. O aparelho era rudimentar, mas eficaz. Basicamente, consistia em um diafragma vibratório conectado a uma bobina e um ímã. Quando a voz falava no transmissor, as ondas sonoras faziam o diafragma vibrar, que por sua vez induzia uma corrente elétrica variável na bobina. Essa corrente viajava pelo fio até o receptor, onde o processo se invertia. A corrente elétrica fazia o diafragma vibrar novamente, reproduzindo o som original. Era uma tecnologia simples, mas revolucionária, a base para tudo o que viria. Apesar da maravilha, as dificuldades iniciais eram enormes. Instalar as primeiras linhas telefônicas era um desafio logístico e financeiro. Fios precisavam ser esticados por cidades e campos, postes erguidos e conexões feitas manualmente. A resistência de alguns setores, como o telégrafo, que via no telefone um concorrente, também foi um obstáculo. A comunicação era cara, exclusiva e muitas vezes limitada a distâncias curtas. No entanto, o desejo humano de se conectar era mais forte do que qualquer barreira. Mas a história do telefone não se limita a seu nascimento nos Estados Unidos. Ela se espalhou pelo mundo, encontrando em cada nação um novo capítulo. Antes de continuarmos nossa jornada, que tal você se inscrever no canal e nos contar nos comentários de onde você está assistindo? E foi assim que essa invenção mágica, que encurtava distâncias com a voz, cruzou o Atlântico e encontrou um entusiasta em terras tropicais. A chegada triunfal do telefone ao Brasil é uma história fascinante e ela começa com um monarca visionário, Dom Pedro II. Em 1876, o imperador brasileiro estava na Exposição Universal da Filadélfia, um palco de inovações e descobertas.
Lá, entre máquinas a vapor e invenções elétricas, ele se deparou com o estande de Alexander Graham Bell e seu mais novo invento, o telefone. O que se seguiu foi um momento icônico na história da tecnologia e da monarquia brasileira. Bell, com sua invenção ainda envolta em mistério para a maioria, demonstrou o aparelho para D. Pedro II. O imperador, conhecido por sua curiosidade científica e seu apreço pelo progresso, colocou o receptor no ouvido e, do outro lado da linha, ouviu a voz de Bell recitando Shakespeare. Sua reação foi imortalizada. "Meu Deus, ele fala!" Este grito de espanto e admiração não era apenas uma exclamação. Era o reconhecimento imediato do potencial transformador daquela caixa com fios. O entusiasmo de Dom Pedro II foi crucial. Ele não apenas se impressionou, mas se tornou um verdadeiro embaixador do telefone no Brasil. Seu apoio e sua influência impulsionaram a adoção da tecnologia no país. Em 1877, apenas um ano após a demonstração na Filadélfia, as primeiras linhas telefônicas foram instaladas no Brasil. As cidades pioneiras foram o Rio de Janeiro e Niterói, conectando o Palácio de São Cristóvão, residência imperial, ao Paço Imperial e ao Ministério dos Negócios da Fazenda. Era o início de uma nova era de comunicação para a nação. A expansão do telefone no Brasil, contudo, não foi um caminho fácil. A infraestrutura inicial era precária e desafiadora. Imagine a dificuldade de estender cabos por um país de dimensões continentais, atravessando florestas, rios e montanhas. Postes de madeira eram erguidos um a um e a manutenção das linhas, sujeitas às intempéries, era constante. As primeiras companhias telefônicas, muitas delas estrangeiras, como a Telephone Company of Brazil, enfrentaram grandes obstáculos geográficos e logísticos para levar a rede a outras cidades e estados. Nesse cenário, uma figura essencial emergiu: a telefonista. Nas centrais telefônicas da época, eram essas mulheres que manualmente conectavam as chamadas, ligando um cabo ao orifício correspondente ao número desejado. A rotina era frenética, exigindo agilidade, paciência e uma memória prodigiosa para os nomes e números dos assinantes. As telefonistas não eram apenas operadoras. Eram a própria personificação da conexão, mediadoras de conversas, recados urgentes e, por vezes, confidentes anônimas. Elas representavam a ponte humana entre a tecnologia e o desejo de comunicação. Com o passar das décadas, o telefone fixo evoluiu. Dos primeiros modelos de parede, que pareciam caixas de madeira com uma manivela para gerar energia, passamos para os aparelhos de mesa com um disco, onde os números eram discados girando o dedo. Depois vieram os telefones de teclas, que tornaram a discagem mais rápida e eficiente. Cada etapa representava um avanço na usabilidade e na democratização do acesso. No entanto, a mente humana nunca se contenta. Paralelamente à evolução do telefone fixo, a busca pela mobilidade já germinava. A ideia de se comunicar sem estar preso a um fio, a um local específico, começou a aparecer em obras de ficção científica e nos primeiros experimentos com comunicação sem fio, como o rádio. O sonho de um telefone pessoal, que pudesse ser levado para qualquer lugar, parecia algo distante, quase utópico. Cientistas e engenheiros, impulsionados pela visão de um mundo sem amarras, começavam a traçar as primeiras linhas do que viria a ser a maior revolução na comunicação desde o próprio telefone de Bell. A semente da mudança estava lançada, e o mundo se preparava para a era da portabilidade. A semente da mudança, plantada no desejo de mobilidade, finalmente floresceu em 3 de abril de 1973. Nesse dia histórico, Martin Cooper, um engenheiro da Motorola, fez a primeira chamada de um telefone celular portátil. O aparelho, carinhosamente apelidado de tijolão, pesava mais de 1 quilo e tinha uma bateria que durava apenas 30 minutos de conversação, mas era a materialização de um sonho. Cooper ligou para seu rival na Bell Labs, Joel Engel,
com a frase icônica: "Estou ligando para você de um telefone celular de mão de verdade." Era o marco zero da revolução móvel. A tecnologia por trás desses primeiros celulares, conhecida como 1G, era analógica. Ela utilizava o sistema AMPS e tinha uma capacidade limitada de usuários, além de ser suscetível a interferências e ter baixa segurança. No Brasil, o tijolão chegou com certo atraso e, inicialmente, como um artigo de luxo inacessível para a maioria. A primeira rede comercial de telefonia celular no país foi lançada em 1990, no Rio de Janeiro, com o padrão AMPS. Possuir um celular naquela época não era apenas uma questão de status social, mas uma demonstração de poder aquisitivo. Os aparelhos eram caros, pesados e a conta telefônica exorbitante. No entanto, a conveniência de poder conversar de qualquer lugar era inegável. E a tecnologia avançou a passos largos. A era 2G, com seu padrão GSM, trouxe a digitalização, maior segurança, melhor qualidade de voz e, o mais importante, o SMS. As mensagens de texto se tornaram uma forma revolucionária e barata de comunicação, especialmente entre os jovens. No Brasil, a popularização do celular começou a ganhar fôlego com o 2G, tornando-o mais acessível e difundindo seu uso para além das elites. A virada do milênio trouxe a 3G, que adicionou a capacidade de internet móvel de alta velocidade, permitindo o acesso a e-mails, navegação web e, futuramente, videochamadas. O mundo começou a se conectar de uma forma totalmente nova. Mas foi com a 4G e a explosão dos smartphones que a verdadeira revolução aconteceu. Em 2007, o lançamento do iPhone por Steve Jobs redefiniu completamente o que um telefone poderia ser. Não era mais apenas um aparelho para fazer ligações. Era um computador de bolso, uma câmera de alta qualidade, um player de música, um centro de entretenimento e, acima de tudo, uma janela para a internet. A 4G trouxe velocidades de conexão que transformaram o celular em nossa principal ferramenta de acesso à informação e ao entretenimento. O impacto social e cultural foi profundo. A comunicação se tornou instantânea e ubíqua, transformando a forma como trabalhamos, aprendemos, nos relacionamos e nos divertimos. Redes sociais explodiram, moldando novas formas de interação. O celular deixou de ser um acessório e se tornou uma extensão de nós mesmos, um item indispensável para a vida moderna. E agora, com a 5G, estamos à beira de uma nova fronteira, com velocidades e latências que prometem habilitar a internet das coisas, carros autônomos e experiências de realidade virtual e aumentada ainda mais imersivas. Essa onipresença, porém, não vem sem seus desafios. A dependência digital é uma realidade, com debates crescentes sobre o tempo de tela, a privacidade de dados e o impacto na saúde mental. O celular, que nos conecta a tudo, paradoxalmente, pode nos desconectar do presente e das interações humanas diretas. Mas a jornada do telefone está longe de terminar. Os desafios do futuro incluem a integração ainda maior da inteligência artificial, que transformará nossos dispositivos em assistentes pessoais ainda mais inteligentes, capazes de prever nossas necessidades e interagir de forma mais natural. A realidade aumentada promete misturar o mundo digital com o físico, criando novas formas de interação com o ambiente. E a próxima fronteira da comunicação móvel? Talvez seja a comunicação telepática assistida por tecnologia ou interfaces neurais que permitam o controle de dispositivos apenas com o pensamento. De um fio conectando duas casas, com um "Senhor Watson, venha cá, quero vê-lo", em 1876, a um universo de informações e possibilidades na palma da mão, o telefone não é apenas um aparelho, mas a extensão da nossa própria voz e consciência. Ele redefiniu o que significa estar conectado, encurtando distâncias físicas e sociais de maneiras inimagináveis. Qual será o próximo capítulo dessa história? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa:
A incessante busca humana por conexão continuará a impulsionar a inovação, transformando o mundo a cada nova geração de tecnologia.